Gente, tudo bem? Tudo bom? Homenagem aí, quem sabe. Olha aqui, a gente vai traçar o gráfico agora das funções, conhecendo a lei. Tem dois pontos que são principais, assim, que são pontos chaves. O primeiro ponto, ele já está dado aqui, olha, que é o valor de B. Quando ele põe aqui, ó, B é igual a 6. O que isso indica? É o lugar onde o gráfico corta o eixo Y. Se o gráfico corta o eixo Y nesse ponto, eu já conheço um ponto para marcar no gráfico, que eu vou chamar de ponto 1, ó. Quando x é 0 e y é 6. Agora eu preciso de outro ponto. Se eu já tenho que corta o eixo y, qual é o outro ponto estratégico interessante? Onde o gráfico corta o eixo x, que é exatamente o valor da raiz da função. E como a raiz da função também recebe o nome de zero da função, o que se faz para encontrar essa raiz? Pega a lei e iguala a zero. No caso, a lei é 3x mais 6. A gente vai igualar isso a zero e resolver a equação. Então, tá aí. Igualando a lei a zero e resolvendo a equação, a gente vai obter isso aqui, ó. 3x igual a menos 6, então x igual a menos 2. Opa, fiz um errinho aqui. Consertei, gente, vai no improviso mesmo. Então, ó, tá aqui, x igual a menos 2 é o valor da raiz da função. Então, que ponto é esse aqui? Esse é o ponto que vou chamar de ponto 2, quando x é menos 2, o y é 0. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou traçar o plano cartesiano, eixo x, eixo y, vou marcar esses dois pontos e traçar a reta. Vai ficar assim. Então, olha, vai ficar assim, ó. Primeiro ponto, que é esse aqui, é o ponto 1. E aqui está o segundo ponto. Outra coisa interessante de observar, o valor do coeficiente A, que é 3, positivo, ó, então a reta é crescente. E aí acabou. Então, sempre você vai usar esses dois pontos estratégicos. Onde o gráfico corta o eixo Y é o valor de B, e onde o gráfico corta o eixo X é o valor da raiz. Vamos ver mais um exemplo. Segundo exemplo, y igual a menos 2x mais 9. Repara, o mais 9 já é para a gente o valor do B, que é onde o gráfico vai cortar o eixo y. E o segundo valor, gente, a raiz da função. Então, vamos achar a raiz igualando a lei a zero. E aí, resolvendo essa equação, olha o que a gente vai encontrar. Então, olha, quais são os dois pontos que eu tenho? A gente achou aqui o x igual a 9,5 a raiz. Eu vou chamar isso aqui de ponto 2, que é quando o x for 9,5, o valor do y é 0. E esse ponto aqui, que é onde ela corta o eixo y, que eu estou chamando de ponto 1, que é quando o x é 0 e y é 9. Aí vou fazer a mesma coisa, vou traçar o plano cartesiano e marcar. Repara, não precisa localizar exatamente onde é o 9,5, gente. Você vai fazer no olho, é um esboço. O que importa é que essa reta, no caso, vai ser decrescente, porque o A é negativo. O B9, onde corta o eixo Y, a gente vai localizar a raiz. Vai ficar assim. Pessoal, como é um esboço, eu não preciso seguir a risca, a escala certinha. Vê, eu tracei a reta antes de marcar os números, sem problema nenhum. Desde que você verifique, ó, ela é decrescente, ela vai cortar o eixo Y aqui, ó, no 9, e esse ponto que é a raiz é 9,5. Pronto, o esboço está traçado, tá? Vamos para o último exemplo aqui, ó, letra C. Y é igual a menos x sobre 2. Também vai ser uma reta decrescente. E como vocês podem ver, não tem B. B igual a 0. Então, ela vai passar pela origem. Isso é um exemplo, gente, de função linear. O que acontece, gente? Como ela vai passar pela origem, ela necessariamente passa por esse ponto, basta eu ver, como é só um esboço, se o A é positivo ou negativo. E no caso, o A é menos 1,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta decrescente passando pela origem. E acabou. Tá aí. Se o A fosse crescente, eu traçaria por aqui. Não tem necessidade de marcar nenhum outro ponto, tá? Então, a gente fica por aqui. Beijo grande!